5 de agosto de 2026, uma parte de um foguete da SpaceX que havia permanecido vagado pelo espaço por mais de 1 ano e meio, finalmente encontrou seu destino, a superfície da Lua. A madrugada ainda não clareava na Europa quando, a cerca de 384 mil quilômetros da Terra, um pedaço de metal de aproximadamente 4 toneladas encontrou a Lua, sem aviso prévio, sem ninguém para testemunhar o momento pessoalmente. Apenas física, gravidade e tempo trabalhando exatamente como as leis do universo determinam. Mas essa história começou muito antes da colisão. Desde os primeiros anos da corrida espacial, cientistas já sabiam que nem todos os objetos enviados ao espaço retornariam para a Terra. Alguns permanecem em órbita durante anos, décadas ou até mesmo séculos. Outros acabam sendo atraídos pela gravidade de diferentes corpos celestes, transformando-se em um novo tipo de lixo espacial, aquele que percorre o espaço profundo. Foi exatamente isso que aconteceu com o estágio superior de um foguete Falcon 9 da SpaceX. Em janeiro de 2025, ele cumpriu sua missão ao lançar 2 sondas rumo à Lua. Depois de entregar sua carga útil, não possuía combustível suficiente para retornar de forma controlada à Terra, nem qualquer sistema de recuperação. Em vez disso, permaneceu viajando silenciosamente pelo espaço durante cerca de 570 dias. Nesse período, a gravidade da Terra, da Lua, do Sol e pequenas perturbações gravitacionais alteraram lentamente sua trajetória, como um enorme pêndulo cósmico, até que a colisão se tornou inevitável. Meses depois, astrônomos passaram a acompanhar cuidadosamente esse percurso e perceberam que o impacto era apenas uma questão de tempo. Não se tratava de uma falha de lançamento, nem de uma decisão deliberada da SpaceX. Era simplesmente o resultado da dinâmica orbital, o conjunto de leis físicas que determina como corpos celestes e objetos artificiais se movimentam sob a influência da gravidade. Às 6h37 da madrugada de 5 de agosto de 2026, o estágio superior atingiu a superfície lunar aproximadamente 8.700 km/h, quase 7 vezes a velocidade do som. O impacto ocorreu nas proximidades da cratera Einstein, escavando uma nova cratera estimada entre 18 e 30 metros de diâmetro, com profundidade de até 5 metros, além de lançar toneladas de regolito, a fina camada de poeira e fragmentos da rocha que cobre praticamente toda a superfície da Lua. Como a Lua praticamente não possui atmosfera, não houve atrito capaz de destruir o objeto antes da colisão. Toda sua energia foi transferida diretamente para o solo lunar, produzindo uma enorme nuvem de poeira que agora está sendo estudada por cientistas, inclusive por meio das imagens captadas pela sonda LRO. Agora vale parar por um instante para refletir sobre o significado desse acontecimento. Não se trata apenas de um foguete que atingiu a Lua. É a primeira vez que um foguete conhecido, identificado com meses de antecedência e acompanhado continuamente por astrônomos, colide com a superfície lunar de forma totalmente previsível e documentada. Esse detalhe faz a diferença, porque em 2022 ocorreu um episódio semelhante. Na época, especialistas chegaram a atribuir equivocadamente outro impacto a um foguete Falcon 9 da SpaceX. Mais tarde, descobriu-se que o responsável era um estágio de um foguete chinês Long March 3T. Desta vez, porém, não existe controvérsia, a origem do objeto foi identificada com segurança. Apesar da repercussão mundial, não existe qualquer risco para a Terra. A Lua recebe impactos naturais há aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Asteroides, meteoritos e fragmentos espaciais moldaram praticamente toda a sua superfície muito antes do surgimento da humanidade. O que muda agora é a escala da participação humana. Pela primeira vez, não estamos apenas observando crateras formadas naturalmente. Estamos produzindo impactos conhecidos e estudando seus efeitos em outro corpo celeste. Isso transforma um acidente orbital em uma oportunidade científica extremamente valiosa. Pesquisadores pretendem analisar a dispersão da poeira, a composição do regolito exposto e as características da nova cratera. Essas informações poderão ajudar nas futuras missões do programa Artemis, em projetos internacionais de exploração lunar e até na construção de futuras bases permanentes na Lua. Ao mesmo tempo, esse episódio reacende uma discussão muito maior. À medida em que a exploração espacial acelera, cresce também a quantidade de equipamentos abandonados além da Terra. O espaço, que durante décadas parecia praticamente infinito, começa a exigir preocupações semelhantes às que já existem em relação aos oceanos e ao meio ambiente terrestre. Planejamento, responsabilidade e gestão dos resíduos produzidos pela atividade humana. Surge então uma série de perguntas que ainda não possuem respostas definitivas. O que acontece com o lixo que deixamos no espaço profundo? Quem será responsável quando um objeto abandonado atingir equipamentos científicos ou futuras bases lunares? Existe algum limite para a poluição espacial? Hoje a resposta ainda é incompleta. O Tratado do Espaço Sideral, assinado em 1967,
estabelece princípios para a exploração do espaço, mas praticamente não aborda o problema dos resíduos deixados além da órbita terrestre. Enquanto não existem habitantes permanentes na Lua, essa questão parece distante, mas essa realidade pode mudar nas próximas décadas. Talvez a maior lição dessa história não seja na cratera aberta na superfície lunar, mas na marca que ela deixa para a próxima humanidade. Se somos capazes de alcançar outro corpo celeste, também precisamos aprender a cuidar dele. A exploração espacial não representa apenas um avanço tecnológico, ela também coloca à prova nossa capacidade de agir com responsabilidade, planejamento e visão de longo prazo, diante de um universo que começamos, pouco a pouco, a transformar. E talvez a pergunta mais importante seja esta: à medida que a humanidade expande sua presença pelo sistema solar, estamos preparados para explorar o espaço sem repetir os mesmos erros ambientais e de gestão que cometemos aqui na Terra? Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje é um dia muito interessante para a astronomia, muito importante para a astronomia, que é algo que aconteceu e foi computado, foi analisado, não foi planejado, mas foi previsto, foi sendo acompanhado até o dia de hoje, o acontecimento, que é a colisão de uma parte superior desse foguete aí da SpaceX, né? Então, é um acontecimento interessante, surgirão muitos estudos em cima disso, e por um lado vai ser muito bom, porque a gente vai aprender muita coisa cientificamente falando sobre esse ocorrido, e por outro, pode ser que não seja tão bom assim, porque marca uma época que a gente já vem pensando muito, né? Dessa questão do lixo espacial, da situação de como que vai ser o tratado aí desses países com outros planetas, né? Com a Lua e tudo mais, né? Principalmente a Lua ali que está mais próximo. Vamos acompanhar isso. A gente aqui desse canal vai tentar trazer o máximo de notícia possível a esse respeito, para a gente tentar estar informado sobre isso. Isso é o futuro. Eu sempre que vejo essas notícias sobre os planetas e a gente chegando cada vez mais próximo da Lua, mais próximo de Marte, entendendo cada vez mais as questões dos planetas, né, dos astros, eu penso muito nas grandes navegações. Eu acredito que foi muito, muito próximo de como a gente está fazendo hoje. Não foi algo feito, eu descobri hoje, amanhã já estou aqui, já colonizei. Foi algo que demorava meses, né? Assim como demorava meses, às vezes anos para eles chegarem, nós também demoramos anos e às vezes décadas para chegar. Vamos demorar, né? Para chegar em um país, em um planeta, né? E uma lua, talvez. Então, eu faço sempre essa ligação com a época que o pessoal estudava, né? O que o pessoal navegava, né? Eles buscavam novas terras através da navegação. E isso era muito interessante. E eu acredito que no futuro nós teremos muitas descobertas astronômicas que vai fazer a gente mudar a nossa visão de mundo. Não só de mundo terrestre, mas de mundo interplanetário também, né? De cosmos. E a gente tem que estar atento a isso, porque o futuro está aí e quem está preparado para ele consegue se posicionar melhor. E para isso, como de costume, nós temos aqui a leitura. Eu vou fazer a leitura do nosso texto. Eu trouxe um texto muito pequeno, para que a gente possa treinar ele várias vezes, ler várias vezes, para treinar bem ele, é em inglês. É um texto um pouquinho mais difícil, mais desafiador, mas vamos para cima, vamos treinar, esse é o nosso objetivo. Temos que treinar o nosso inglês e a gente tem que começar a ler matérias em inglês, escutar em inglês, e é para isso que eu estou aqui, para incentivar você com os meus erros, com os meus acertos, com aquilo que eu tenho, para que você também possa correr atrás dos seus objetivos, dos seus idiomas, ou até em qualquer outra coisa que você estiver buscando. Vamos ler, não vamos prolongar muito o vídeo, e vamos para a leitura. On August 5th, 2026, at 6:30, SpaceX Falcon 9 upper stage collided with the moon near the Einstein crater. The object weighed approximately 4 metric tons and had been drifting in space since January 2025. It was launched as part of a lunar mission designated 2025-010D. After completing its primary task, the test was abandoned. After completing its primary test, the stage was abandoned in a high orbit. Without propellant for maneuvers, its trajectory became unpredictable. The impact velocity reached approximately 1,200 km per hour. Scientists are using NASA's LRO to analyze the crater and the injected material. Bom, a primeira leitura foi horrível, temerosa, foi triste, mas vamos ler de novo. É um texto pequeno, eu vou ler pela segunda vez. Vamos lá. On August 5th, 2026 at 6:30, a SpaceX Falcon 9 upper stage collided with the moon near the Einstein crater. The object weighed approximately
4 metric tons and had been drifting in space since January 2025. It was launched as part of a lunar mission designated 2025-010D. After completing its primary task, the stage was abandoned in a high orbit. Without propellant for maneuvers, its trajectory became unpredictable. The impact velocity reached approximately 2,700 kilometers per hour. Scientists are using NASA LRO to analyze the crater and the rejected materials. Ainda foi ruim, foi uma leitura muito ruim, eu sei disso, mas já foi melhor do que a primeira, eu já consegui ser mais fluido. Então, se eu pegar esse texto aqui e pegar ele aqui por um bom tempo, começar a ler, vai fluir. Aí, pegando aqui as palavras que eu mais me equivoquei, que eu mais tive dificuldade, pesquisando uma tradução, pegando elas aqui e me envolvendo com o texto, o que vai acontecer na minha cabeça ou na cabeça de quem fizer isso? Comecei a gravar aqui, esqueci de ligar a luz que fica mais claro aqui. Ficou um pouquinho melhor agora, estava mais escuro, né? Então, o que vai acontecer se a gente fizer tudo isso, né? A gente vai conseguir tanto aprimorar o nosso idioma, quanto gravar essas informações, gravar esse acontecimento. Beleza, não quero gravar o acontecimento, eu só quero estudar inglês. Você vai conseguir aprender as expressões em inglês. Não quero aprender inglês, eu só quero gravar o acontecimento, só quero entender o que aconteceu. Então, tá aqui também a informação para você. Então, quanto mais informações nós tivermos e pudermos conectar ela, melhor para cada um de nós. Então, vale a pena fazer esse teste, esse estudo constante. Eu vou ler aqui pela terceira vez e depois eu vou ler ele mais vezes, mas não vou deixar aqui no vídeo para não ficar muito grande. Eu só vou ler essas 3 vezes como forma de colocar aqui minha pele no risco, né? Como diz Skin the Game, mostrar para vocês. Eu não tenho problema nenhum em ler razoavelmente ou ler ruim em alguns momentos, outras vezes ler melhor. Eu estou aprendendo, eu estou desenvolvendo. Tem palavras aqui que eu não conhecia, eu vou pegar elas, vou estudar mais e vai ter mais assuntos que nós vamos aprender aqui de astronomia e outros assuntos também. Então eu vou treinar mais e eu sei que o inglês ele vai desenvolvendo com o tempo, vai ser cada vez melhor. Então cabe a cada um de nós nos dedicar nos nossos estudos, que aí a gente vai conseguindo desenvolver o nosso inglês. Eu vou ler aqui pela terceira vez. On August 5, 2026, at 6.5, SpaceX Falcon 9 upper stage collided with the moon near the Einstein crater. The object weighed approximately 4 metric tons and had been drifting in space since January 2025. It was launched as a part of a lunar mission designated 2025-010D. After completing its primary task, the stage was abandoned in high orbit. Without propellant for maneuvers, its trajectory became unpredictable. The impact velocity reached approximately 2,700 kilometers per hour. Scientists are using NASA's LRO to analyze the crater and the ejected material. Então, é isso. Conforme a gente vai lendo, 1, 2 vezes, a gente vai conseguindo melhorar o nosso idioma. Tudo tranquilo, tudo na paz, vai no seu nível, vai no seu tempo, sempre buscando, né, fazer o mais rápido possível, mas segue seu tempo, cada um é cada um, e cada pessoa é cada pessoa. Então, vamos aqui agora pegar um pouquinho de alguns assuntos a mais que eu peguei sobre esse assunto, algumas coisinhas paralelas, né, que eu fui pesquisar e fui descobrindo aqui algumas coisinhas. Tem uma expressão interessante que é Space Debris. Space Debris, que significa lixo espacial. É todo objeto artificial que permanece no espaço sem cumprir mais nenhuma função. Você enviou esse objeto para o espaço para cumprir uma função, lá ele não tem mais essa função, ele virou um lixo espacial, você não vai usar mais, então é um lixo espacial, o significado é Space Debris, certo? Então bem interessante essa expressão e essa informação também, para quem não sabe o que é um lixo espacial. É um pouco intuitivo, mas tem gente que não sabe exatamente o que é, né? Outra coisa interessante que eu encontrei a respeito dessa situação que aconteceu lá na Lua, o foguete da SpaceX, não foi só esse que aconteceu, né? Essa situação que aconteceu de um objeto atingir a Lua. Houve isso também em 2022, com o foguete da China. Então, pelo que eu entendi aqui, teve alguns dos Estados Unidos, da União Soviética, do Japão, da Índia e teve da China também. Então, não foi o único, mas pelo que eu entendi, esse foi o único que eles conseguiram prever, eles conseguiram acompanhar todo o processo. Desde o início, quando eles não descobriram que não dava para ele voltar, e aí eles começaram a fazer todas as análises, os estudos e tudo, e descobriram que ele ia em algum momento atingir a Lua, e eles ficaram acompanhando, fazendo esse acompanhamento desse projeto, eu vou chamar, mas não é, né, dessa parte do foguete, né? Então é bem interessante, porque eles estão melhorando cada vez mais, né? A leitura do acontecimento, as análises e os estudos em cima de tudo isso. Isso é muito legal, muito interessante.
Então, partindo aqui para o nosso vocabulário, para a gente treinar bastante, treinando o vocabulário, treinando o texto, que a gente vai conseguir entender e compreender cada vez mais. Então, esse canal não é um canal que fala inglês fluentemente, que fala inglês perfeitamente bem, é um canal de estudos, é o momento que eu uso para estudar os meus idiomas e que eu quero aprender, que eu quero falar de forma razoavelmente boa, e aí eu já compartilho com vocês aqui também, não tem problema nenhum com a qualidade da fala, da perfeição daquilo que eu estou fazendo. Eu estou compartilhando com vocês. Se vocês gostarem, quiserem acompanhar também a minha trajetória aqui e vocês quiserem fazer parte desse processo também, seja muito bem-vindo. Compartilhem uma mensagem, compartilhe com quem possa interessar também, deixe um likezinho incentivando, isso ajuda bastante. Eu quero incentivar vocês através dos meus vídeos, eu quero que vocês me incentivem, né, me incentivem da forma como tem que ser, curtindo, compartilhando, deixando um comentário, e assim eu agradeço muito e a gente se ajuda. Então vamos pro vocabulário aqui. Upper stage, estágio superior, é a parte final do foguete que permanece em órbita. Upper stage. Booster, é o propulsor, booster, a gente também fala em português booster, mas é o propulsor, é a parte que dá propulsão no foguete, né? Space debris, lixo espacial, qualquer objeto artificial sem função em órbita. Então, space debris. Orbital trajectory, essa parte aqui do trajectory, eu não li bem no texto lá, porque no texto a gente tem que ter uma leitura boa, a gente tem que estar já bem treinado na leitura para a gente ler as palavras corretamente. Então, fica um pouco mais difícil, mas quando a gente lê a palavra, só a palavra mesmo, aqui ó, trajectory, é mais fácil. Mas ali você saindo de uma palavra, entrando em outra, e saindo, entrando em outra, fica mais difícil, né? O cérebro precisa trabalhar melhor. E aqui é mais fácil, é mais tranquilo. Então é trajectory, orbital trajectory, trajetória orbital. Então é o caminho que o objeto segue no espaço. E tem essa parte aqui também, ranging data, dados de rastreamento, os dados de rastreamento que eles usam, né? Eu fui pesquisar aqui algumas palavras, alguns termos, e aí tem esses termos assim, aí tem esses termos assim meio mais difíceis, né, de falar, menos usado. Então vou tentar pegar aqui, vai ser pouco, o vocabulário hoje vai ser pequeno, mas vai ser o vocabulário assim que a gente mais usa mesmo. Com o passar do tempo eu vou refinando mais esse vocabulário pra gente treinar mais. Crater plume, pluma da cratera, crater. Aqui vale mais a pena a gente pegar a palavra crater, né? Crater plume, crater, que é cratera, pluma da cratera. High Earth orbital, órbita terrestre alta. High Earth orbit. High Earth orbit, órbita terrestre alta. High Earth orbit, órbita terrestre alta. É a região além da órbita baixa, né? Fica ali onde fica geralmente os satélites, é a órbita baixa, e essa High Earth Orbital é a órbita alta, acima dos satélites de comunicação que a gente solta ali ao redor do planeta, né? E por enquanto vamos ficar por aqui. São poucos termos, e são termos assim mais específicos. Vamos treinar eles, vamos nos desenvolver neles, e depois a gente tenta pegar outros e treinar mais, tá certo? Tudo bem? E eu acho que ficou bom o vídeo, apesar de o vídeo ser curto, de ter um vídeo mais técnico, de a gente não entender muito bem sobre o assunto. Eu acho que a gente tentar forçar ali o conhecimento, o entendimento, a busca por entender as coisas, a gente vai ali, tipo um mineradorzinho, né? Cavocando ali as coisas, a gente vai conseguindo encontrar uma coisinha ou outra e ficar pra gente aprender. Algumas décadas atrás, a gente nem imaginava que esse tipo de coisa poderia acontecer, né? Talvez só mesmo alguns cientistas, alguns estudiosos ali mais específicos da astronomia, tudo ali poderia ter uma noção, mas a grande população mesmo nem tinha noção de que isso poderia acontecer. Então é muito interessante o quanto a gente está evoluindo astronomicamente. Está sendo muito, muito interessante acompanhar essa evolução da astronomia nessa época. E eu digo mais, tem um vídeo que eu postei aqui já há um tempo do Vera C. Rubin. Então vale muito a pena a gente também ver o vídeo para a gente ir construindo informações juntos e a gente poder ter mais conhecimento no futuro. Vale a pena você dar uma conferida no vídeo lá, certo? Fala sobre o Vera C. Rubin, que é o observatório lá no Chile, que é o maior observatório do mundo, e ele vai ver a parte de estudo do planeta completo ali, de dia e noite, 24 horas por dia, produzindo várias fotos, e tem muita informação lá, e vale muito a pena você ver, certo? Então, muito obrigado, eu agradeço muito por você ter chegado até aqui. Deixe o seu joinha, mande o vídeo para algum amigo, para alguma pessoa que gosta do idioma, do assunto, do que for, mande para ele, e ainda deixe seu comentário aqui, tá? Muito obrigado por tudo e até mais.
Música